Então, alunos, agora que vocês já leram a atividade que eu mandei, assistiram aos vídeos e leram os livros, vocês já podem fazer as atividades. Depois que vocês fizerem as atividades, vocês vão assistir a esse vídeo para ajudar na correção. Eu quero que vocês façam todas as atividades das páginas 101 e 102 e eu vou escolher as questões mais complicadas para descrever nesse vídeo, para que o vídeo não fique muito longo e cansativo. Vamos começar pela questão 22, que diz: considere o esquema ao lado, entre as alternativas abaixo, indique as corretas sobre eles. Então, nós vamos analisar essa figura. Quando nós aprendemos sobre as substâncias simples e compostas, nós aprendemos que as substâncias simples, elas são formadas por apenas um tipo de átomo, como representa essa. As bolinhas cinzas representam um tipo de átomo e nessa substância eu só tenho bolinha cinza, então essa substância é simples. Nessa substância eu só tenho bolinhas azuis, então ela é uma substância simples. E a substância composta é formada por bolinhas de cores diferentes, porque a bolinha azul representa um átomo ou constituinte e a bolinha cinza representa outro tipo de átomo. Como nessa substância eu tenho mais de um tipo de átomo, ela é composta, assim como essa substância que também é composta. E agora nós vamos analisar quais questões estão verdadeiras ou falsas. Letra A. Temos 5 componentes, verdade. Veja só, esse componente eu conto como 1, esse, ó, são iguais, então 1, eles dois eu vou contar como 1. Esses dois são iguais, 2, só um minuto, meu amor. 2, depois 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 componentes diferentes. Letra B. É formado por 2 substâncias simples? Errado. Eu tenho 2 substâncias simples, eu tenho uma substância simples, outra substância simples e mais outra. Então, eu tenho 3 substâncias simples. Foram usados apenas elementos químicos? Sim. Letra D. É um material? Sim. E letra E. Temos 5 substâncias simples e 2 substâncias compostas? Temos 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Por isso, letra E também está errada. Olhem a questão 26. Quantos átomos e quantos elementos químicos existem no constituinte do ácido sulfúrico? Então, o ácido sulfúrico é representado por H2, então tem 2 átomos de hidrogênio. S, se não tem nada escrito embaixo, subtende-se que é 1, então tem 1 átomo de enxofre. E O4. O 4 significa que tem 4 átomos de oxigênio. Então, quantos elementos químicos tem ao todo? 2 mais 1, 3 mais 4, 7 elementos químicos. Vamos analisar a questão 30. Na questão 30, eu tenho: escreva sentenças que expliquem o significado de cada equação química a seguir, indicando os reagentes e os produtos. Então, na letra A, eu vou fazer só a letra A. Com a questão 30, vocês podem responder a 29 também. Então, eu tenho, na letra A, diz que duas moléculas de H2 reagem com uma molécula de O2, porque se não tem um número aqui na frente, subentendemos que tem o número 1 aqui. E isso aqui, quando elas reagem entre si, isso aqui produz 2 moléculas de H2O, líquido, que é a nossa água. Então, uma equação química,
antes da setinha, eu tenho substâncias conhecidas como reagentes. E após a setinha, a substância é chamada de produto. Quais são os reagentes dessa equação? Tudo que está antes da seta. H2 e O2. Quais são os produtos dessa reação? O que está após a seta, que é o H2O. Então, o sinal de adição significa que o que está antes da seta está interagindo entre si. A seta significa transformação. Na letra C, percebam que tem sinal de adição nos reagentes e nos produtos. E aqui nos produtos, esse sinal de adição está dizendo que foi produzido essa molécula e essa molécula. Agora vamos responder a questão 36. A questão 36 diz: cada conjunto de esquemas abaixo representa substâncias de diferentes sistemas. Classifique cada sistema em material ou substância e classifique todas as substâncias em simples ou compostas. Primeiro, a gente vai fazer uma classificação, que é classificar em material ou substância. Lembre que material é toda vez que você tem dentro do esquema 2 tipos de moléculas ou mais. E substância é toda vez que você tem dentro do sistema apenas um tipo de molécula. Vamos observar. Em A, eu tenho molécula toda vermelha e uma molécula azul com vermelho. Então, em A, eu tenho material. Em B, eu tenho substância que tem apenas um átomo vermelho. Então, eu tenho uma substância, porque só tem um tipo de molécula dentro de B, que é a molécula formada por um átomo vermelho. Em C, eu tenho molécula formada por 2 átomos vermelhos e molécula formada por um átomo vermelho. Então, eu tenho 2 tipos de molécula. Portanto, eu tenho material. Em D, eu tenho molécula formada por 2 átomos amarelo somente. Então, eu tenho substância. Em E, eu tenho vários tipos de molécula. Esse aqui é um tipo de molécula, aqui é outra molécula, aqui é outra molécula e aqui é outra. Então, são 4 moléculas diferentes. Portanto, eu tenho material. E em F, eu tenho apenas moléculas formadas por bolas vermelhas e amarelas. Então, eu tenho substância. A segunda parte diz que eu tenho que classificar todas essas substâncias em simples e compostas, que são essas moléculas, que eu chamei de molécula. Então, vamos olhar para A. Em A, eu tenho... Antes de olhar para A, vamos lembrar o que é substância simples e composta. Substância simples só tem um tipo de átomo. Substância composta tem 2 ou mais tipos de átomos. Então, vamos ver em A. Em A, essa molécula